Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas, eu quero apresentar a segunda parte sobre o conceito e agora um tanto de prática com relação ao ritmo, que é o mais importante elemento da música, né? Se você não assistiu a aula anterior, assista. E se você assistir a aula anterior, você vai ver o mesmo recado em que eu dou em todas as aulas. Assista desde o começo, se você não assistiu às primeiras aulas, para você não ficar perdido no assunto. Tudo bem? Vamos lá. Recapitulando de maneira breve, nós temos aqui a definição de ritmo como simplesmente a mistura de som e silêncio, né? Se eu tiver um som contínuo, um som que não tem nenhum intervalo de silêncio, eu não consigo identificar ritmo. E se eu tiver silêncio absoluto, eu não tenho som, eu não tenho referência, eu não consigo identificar ritmo. Conforme você alterna intervalos de som e silêncio, se você faz isso de maneira regular, com intensidade, né, e com uma distância regular entre os intervalos de som e silêncio, você já consegue identificar ritmo, né? E a partir daí você já consegue, por exemplo, identificar música, independente da presença de harmonia ou melodia, da forma como a gente estudou aqui. A identificação de ritmo, como eu disse no slide anterior, é uma coisa natural para a gente. Você identifica pela frequência, por exemplo, rítmica, uma goteira. Né? Você escuta o barulho da água caindo e você identifica. E quando eu falo, por exemplo, de uma goteira, você já imagina o ritmo, você já consegue ter essa imaginação, você já consegue ter essa sensação de uma gota d'água caindo e fazendo barulho quando atinge uma poça, um pote, um determinado objeto, né? E você identifica o ritmo. Ela pode cair de maneira rápida ou pode cair de maneira um pouco mais lenta, né? Então você identifica, além do ritmo, você também identifica a velocidade, né? Isso te dá uma noção diferente. Um outro ritmo que você identifica naturalmente de ouvir, mesmo que não seja do objeto original, é um batimento cardíaco, né? Se você não estiver ouvindo necessariamente um batimento cardíaco que foi gravado, um batimento cardíaco literal, mas algo que simule, né, aquela frequência do batimento cardíaco, você identifica esse ritmo também. Aqui eu voltei a mostrar as figuras de tempo que eu mostrei na aula anterior, né? E eu fiz questão de mostrar exatamente esta imagem porque ela é o que vai dar norte ao que a gente tem para essa aula, né? Representado nessa figura estão imaginando um intervalo de tempo, estão representados o mesmo em todas as linhas o mesmo intervalo de tempo, né? A primeira figura ela vale, essa figura que eu estou marcando aqui no slide, ela vale 4 tempos. Essas figuras equivalem a 2 tempos de som. Essas figuras equivalem a 1 tempo de som. As seguintes representam meio tempo. E assim sucessivamente. Como é que a gente utiliza isso na música? A primeira figura seria o mesmo que uma nota durar, uma nota, um acorde, né, um som musical, durar durante. Vou considerar que o tempo que eu estou usando como parâmetro aqui é 1 segundo. Então, supondo que isso fosse uma nota Dó, a primeira figura que fosse uma nota Dó, ela teria a duração de 4 segundos. Ela soaria durante 4 segundos. Né? Então ela ia soar Dó. No caso das figuras abaixo, elas soariam por 2 segundos. Então, no mesmo intervalo de tempo em que eu tive uma nota só, que foi
reproduzida continuamente durante 4 segundos, eu teria, no caso das figuras inferiores aqui, a reprodução da nota, cada uma de 2 segundos. Isso vai ficar evidente que cada uma são 2 segundos, porque entre uma e outra eu tenho a reprodução da segunda. Quando a primeira nota essa nota for reproduzida e ela for tocada, né, é natural que conforme a nota vá soando, que ela comece numa intensidade e aí ela comece a ficar um pouco mais fraca, até chegar ao tempo em que ela vai ser tocada de novo, e a gente tem um tempo forte, né? Deve estar ficando super confuso esses rabiscos que eu estou fazendo aqui, mas eu acho que vai ficar um pouco mais claro com o exemplo prático que eu vou dar à frente. Aqui só para a gente deixar claro, como eu já falei anteriormente, né, que eu estou falando, na verdade, de um mesmo intervalo de tempo que pode ser representado de maneiras diferentes, com subdivisões diferentes. Né? 1 hora é equivalente a 60 minutos, que é igual a 3.600 segundos. Né? Mas todas essas grandezas equivalem a 1 hora. Né? A maneira como a gente ouve é diferente, mas todas as grandezas equivalem ao mesmo tempo. Né? E sem esquecer de características que vão ficar muito evidentes agora, que é a velocidade. Né? A gente tem a impressão de velocidade de acordo com a quantidade de silêncio que a gente tem entre a reprodução, ou o tempo, né? A duração do silêncio que a gente tem entre a reprodução de um som e outro. Né? Vou usar de novo o exemplo da goteira. Se existe um silêncio muito grande entre o barulho de uma gota e outro, você identifica que aquilo está lento. Se esse silêncio, se esse intervalo sem som é menor, você identifica que aquela goteira está pingando mais rápido. Né? Isso é a velocidade. E aqui a intensidade, que é aquilo que eu falei. Se uma coisa está soando, ela tende a ter um tempo forte no começo, né? Um som forte no começo, né? Mais volume no começo, e conforme aquele som vai se mantendo, conforme aquele som vai durando, ele tende a ficar um pouco mais suave, né? Então ele começa mais forte e fica mais suave. Vamos ver como é que isso funciona. Aqui eu estou colocando para representação de maneira gráfica um padrão musical, só com percussão, né? Então a gente não tem nem harmonia nem melodia. Esse padrão de samba. Né? Eu tenho aqui a divisão por 3 instrumentos. Eu tenho ali, ó, de baixo para cima, o surdo, eu tenho no meio o pandeiro e em cima o tamborim. Vocês percebam que a gente tem os quadradinhos brancos e azuis, né? O preenchimento deles, de acordo com cada instrumento aqui dentro, é diferente. Cada um reproduz o seu som num tempo diferente, né? Cada um representa uma subdivisão diferente. Mas a gente está falando do mesmo tempo, porque se você olhar visualmente, todos os quadrados têm o mesmo tamanho e a célula musical, também tem o mesmo tamanho. Se você pensar no todo, ele tem o mesmo tamanho. Vamos ouvir um pouco isso aqui e prestar atenção na movimentação dos sons. Nós temos aqui o surdo fazendo uma divisão de tempo forte, sempre no começo dos compassos. Nós temos o pandeiro, que faz uma subdivisão de 4 vezes, ele toca 4 vezes mais dentro do mesmo período que o surdo, né? Ele toca de maneira contínua. E a gente tem o tamborim tocando 2 vezes
para cada uma do surdo. Perceba que como é que essas subdivisões funcionam, né? Eu tenho o tempo forte contado pelo surdo, eu tenho um pouco da impressão de velocidade aí pelo pandeiro, que está fazendo de maneira mais frequente o intervalo de silêncio entre uma nota e outra, e aí eu estou falando de nota mesmo, cada som do pandeiro é uma nota, né? A gente tem um intervalo menor entre de silêncio entre as notas do pandeiro, e a gente tem um intervalo intermediário entre as notas do pandeiro e do tamborim com relação ao surdo. Voltando a lembrar do relógio e do significado da subdivisão que os minutos e segundos representam, por exemplo, no fato. Quando a gente está variando uma hora, que é a grandeza maior, né, que seria o compasso do relógio. O compasso do relógio é uma hora. E ele tem aí duas subdivisões que a gente conhece bem, que são os minutos e segundos. Né? A gente tinha aqui o surdo contando as horas, né? A gente tinha aqui o surdo contando hora a hora, no exemplo que a gente ouviu. A gente tem aqui o tamborim contando os minutos, né? Em subdivisões menores, mas que ao final, ao todo, representam também, estão dentro do mesmo espaço daquela hora, né?
E a gente tinha o pandeiro representando os segundos, né? Que são subdivisões menores, mas que, dentro do todo, somadas, também representam a mesma grandeza, que é a hora. Acho que agora a gente consegue observar isso de maneira um pouco mais interessante, né? Vou deixar rolando aqui um pouquinho e fazer algumas observações a respeito. Perceba que qualquer um desses sons que você isolar, você já consegue identificar o ritmo. Lembra que eu falei? A sensação de ritmo, e a palavra sensação é absolutamente correta para isso, né? É, é, é natural pra gente. A gente sente, se qualquer um desses sons que você separar, se você ouvisse só o surdo, se você ouvisse só o pandeiro, se você ouvisse só o tamborim, né? Eles já indicam pra gente, já dão pra gente uma ideia musical, já dão pra gente uma ideia de ritmo, né? Então o ritmo é o elemento mais simples e ao mesmo tempo é o elemento mais essencial à música. Nós não precisamos aqui de nenhum instrumento de harmonia ou de nenhum tipo de melodia para identificar essa célula. E aí eu estou falando de uma célula tão pequena, né? Ela está assim, se reproduzindo aqui em loop, mas eu estou falando de uma célula tão pequena e a gente já consegue identificar um ritmo ali, né? Se eu quisesse colocar uma letra em cima disso, independente de ter uma melodia ou uma harmonia, também seria possível fazer, né? E perceba também que, independente da subdivisão, todas as linhas estão trabalhando na mesma velocidade, né? Agora eu vou pedir para você se concentrar numa coisa interessante. Se você olhar de maneira conjunta a linha do pandeiro e a linha do tamborim, você vai perceber que a linha do tamborim, que aliás está escrito clave 1 ali em cima, né? Do lado dela. Essa linha do tamborim, ela não avança de maneira absolutamente regular. Ela tem um pequeno atraso. Eventualmente ela tem um pequeno atraso. Se você tentar acompanhar visualmente a bolinha do pandeiro e do tamborim, você vai reparar isso. Presta atenção. Você pode perceber que a linha do tamborim acontece de maneira um pouco irregular, se você levar em consideração as demais linhas, né, que são absolutamente lineares. Acontecem exatamente do mesmo jeito o tempo todo, né? Mas quando você observa a linha do tamborim no todo, apesar desse deslocamento que tem ali, né, de um sotaque, e é exatamente assim que eu quero que você encare, isso é um sotaque. Apesar desse sotaque que tem ali, dessa pequena irregularidade, no todo ela funciona de maneira absolutamente harmônica aos outros elementos. Enfim, a gente tem aqui a definição absoluta do que é ritmo.
Na próxima aula, nós vamos começar a analisar as estruturas musicais, tanto de composições escritas quanto de composições instrumentais, né? E aí a gente já vai ter elementos o suficiente para começar a aplicar todos esses conceitos e começar a compor as nossas músicas de maneira absolutamente prática, rápida, né? Uma maneira muito eficiente de colocar suas ideias em prática, né? E começar a trabalhar.